Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Hora da Verdade, em que eu respondo as principais perguntas que vocês me fizeram na minha caixinha no Instagram, né? Como eu sempre digo, eu recebo muitas perguntas e agora eu tenho recebido cada vez mais, né? Na semana passada eu passei de 100 perguntas recebidas, a primeira vez que isso aconteceu. Agradeço a todos vocês, né, que sempre confiam na minha capacidade de respondê-las, né? Aquilo que eu não posso responder eu não respondo, mas fico muito feliz, né, com o engajamento de vocês e ver que eu tenho contribuído pelo menos um pouco, né, para a formação de vocês, para os estudos e indicação de livros, que é o que eu faço principalmente aqui, né? Então vamos às perguntas dessa semana. Primeira pergunta: a imitação de Cristo tem alguma heresia ou erro? Não, de maneira nenhuma, né? É um livro que ajudou, inclusive, na formação de alguns santos, né? Eu me lembro aqui de memória de Santa Teresinha, né, que sempre lia a Imitação de Cristo. É um dos poucos livros, né, que ela lia frequentemente. E é uma das grandes obras espirituais da cristandade, né? Então, não tem nenhuma heresia e nenhum erro. O único problema, né, que eu vejo e muitas outras pessoas também veem, né, que já foi constatado, é o seguinte: esse livro, A Imitação de Cristo, é a origem da chamada Devotio Moderna, né? E ele acaba dando uma ênfase excessiva, mas é excessiva mesmo, né? Anti-intelectual. Então ele é um pouco anti-intelectualista. O autor fala dos filósofos e dos teólogos praticamente como se a sua atividade fosse estéril, né? E que não levasse absolutamente ninguém para o céu. Claro, todos nós sabemos da insuficiência dos estudos e do conhecimento para que uma pessoa se salve, mas eles têm o seu lugar, eles são importantes, né? E essa ênfase excessiva pode criar em algumas pessoas uma ojeriza quase que da filosofia e da teologia, né? Dos estudos em geral. Então, é preciso também que nós compreendamos o contexto em que essa obra foi escrita, né? Tomás de Kempis, o seu autor provável, né? Ninguém sabe com certeza se era realmente ele, mas provavelmente era, né? É um religioso flamengo, né, que escreveu essa obra no momento em que vivia-se a chamada escolástica tardia, né? A escolástica já tinha passado há muito tempo do seu momento glorioso aí no tempo de Santo Tomás de Aquino, de Santo Alberto Magno, de São Boaventura, né? Que foram todos do século XIII. Já na geração seguinte a de Santo Tomás, né, nós já temos Duns Scott, Guilherme de Ockham, que por mais que fossem pensadores de muito gênio, eram extremamente confusos e falaram uma série de asneiras também, e já marcam uma decadência muito grave, né, na escolástica. Quando chega ao século XV, a situação já é calamitosa, né? Um autor que não é século XV, já é século XVI, a escolástica já está praticamente desaparecendo, né, que foi Rabelais, um escritor francês. Ele faz muita troça disso nos seus romances. Quase que surge um tipo social caricato, né, decadente, do filósofo, ou do teólogo, ou às vezes até jurista, né, escolástico, que decora aquele seu palavrório latino e que não sabe absolutamente nada do que está falando, que não tem nenhuma vivência prática também, é um homem que vive enfurnado nos livros, né, e que elabora argumentos abstratos com conceitos que não se referem, né, à experiência do mundo, ao mundo real. Então são sequências abstratas de raciocínios feitos num latim péssimo, frequentemente com erros. Esse tipo de filosofia abstrusa, né, que marcou esse período. Então, era normal, né, que surgisse num ambiente mais devoto, nas almas mais devotas, uma reação contra isso. Surgisse a consciência da necessidade de reagir a esse pensamento esterilizante. Então, essa era a ênfase que existia
no tempo de Tomás de Kempis, e ela cumpriu o seu papel, né? Agora, nos dias de hoje, nós temos exatamente a tendência contrária, né? No mundo pós-kantiano, né? No mundo em que nós acreditamos apenas no fenomenismo, né? E que não existe referência à realidade concreta, né? Não existe o mundo em si mesmo, né? Os objetos em si, as coisas em si, não sequer são... Você fala em realidade hoje em dia, nos meios acadêmicos as pessoas riem, né? Em que os meios intelectuais se esfacelaram aí em 1000 modinhas ideológicas ridículas, que não têm o menor poder de apreensão da realidade. É justamente a ênfase oposta que nós temos que ter, né? Nós precisamos enfatizar o papel que a inteligência tem, sim, na elevação do homem, né? Na elevação que não é só intelectual, mas que é moral e até espiritual. É a elevação do homem como um todo, que passa pela inteligência, né? Que é a parte mais elevada do ser humano, né? É a inteligência que deve guiar todas as nossas escolhas, né? Todas as nossas ações. Então, essa ênfase, né, é muito prejudicial para os dias de hoje. Por isso que eu acho, né, que não é que, gente, é um absurdo. Tem gente dizendo até que a imitação de Cristo tem que ser censurada. Vocês estão loucos, né? Essa volúpia da censura, quase, é uma coisa que está enlouquecendo aí muitos católicos, especialmente nos meios tradicionais, viu? A ideia de querer censurar várias obras literárias aí que não causam prejuízo nenhum, que podem até se relacionar com certos erros, mas são coisas do passado e que não vão ter, elas vão ter um impacto positivo sobre quem lê, mas querem que seja censurado. Agora, até livros devocionais que produziram santos como a imitação de Cristo, querem censurá-los. Isso é patético, gente, né? Mas, contudo, né, eu acho importante, sim, que a pessoa que leia a imitação de Cristo, ela tenha isso em mente, né? Ela tenha em mente que existe aí uma ênfase exagerada, né, anti-intelectualista, que é proposital e que é circunstancial. Ela se refere ao tempo em que a obra foi escrita. Isso é o principal. Segunda pergunta. A interpretação de que Deus é inconsciente e precisa do homem para se tornar consciente, por que surgiu? Tem real base ou é um erro metafísico? A pergunta foi feita em 2 caixinhas, né? Originalmente. Essa ideia, ninguém sabe ao certo, né? Ela aparece em diversos pensadores, mas eu li em um livro que é sobre outro assunto, né? Do filósofo polonês Leszek Kolakowski, que escreveu uma obra maravilhosa chamada Principais Correntes do Marxismo, né? Quando ele traça o histórico, longínquo mesmo, que deu origem ao marxismo, ele vai mencionar um pensador do início da Idade Média, né, ainda no período carolíngio, chamado Erígena, né, John Scott Erígena, que separava 4 naturezas, né? A natureza criada que não cria, que é o mundo material, né? A natureza criada que cria, que seria o homem, a natureza incriada que cria, que é o próprio Deus, e a 4ª natureza, que é a incriada que não cria, que ele chama de todo, né? Nós podemos botar até um T maiúsculo aí, que seria Deus e o conjunto da criação considerados como um todo. Ora, fica na obra que eu não li, né, de Erígena, diz o autor, a impressão de que Deus, de alguma forma, ganha algo ao criar o mundo. Ou seja, que criar o mundo seria uma das necessidades internas de Deus, né? Teologicamente isso é um absurdo, né? Deus não tem necessidade nenhuma de criar o mundo, ele o fez por pura bondade, né? Ele o fez pela sua amabilidade. E também como um ato de suprema liberdade, né? Mas esse pensamento misturado aí com a antiga gnose, né, ele acabou gerando filosofias como a de Hegel, por exemplo, né? Hegel dizia que o ser em si mesmo ele corresponde ao nada, né?
e que para ele existir de fato, ele precisa passar por um processo de existenciação, né? Não é a palavra que ele usa, mas o ser, né, precisaria do mundo, né, o espírito, né, que ele chama, precisaria do mundo e do movimento da história para ele se revelar, né, aos poucos, um processo dialético, né, de tese, antítese e síntese, que vai sucessivamente, num movimento espiralado, né, revelando em sínteses cada vez mais superiores o espírito a si mesmo, né, até que no cume da história, que de certa forma é a filosofia do próprio Hegel, o espírito se reconheceria, né? Então ele teria criado o mundo como negação de si mesmo para nele se reconhecer. Essa ideia, claro, tem fontes aí esotéricas, ocultistas, etc., que estão por trás disso, né? Uma notória é o místico do século XVII, Jacob Boehme, né, que teve uma influência aí gigante sobre os pensadores do idealismo alemão, em especial de Hegel, né? E Marx vai beber nisso também. E boa parte das ideologias modernas, né, por mais que sejam ideologias ateias, vão também, de certa maneira, ter essa ideia no fundo, né? Então, essa é uma das possíveis origens dessa ideia. Ela não tem nenhum fundamento, é realmente uma produção teologicamente muito falha, que acabou se misturando com ideologias de raiz gnóstica e formando monstros, né? Como a própria filosofia de Hegel, que é um monstro. Terceira pergunta. Por quais autores devo começar a ler os clássicos da literatura grega e romana? Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon. É um bom livro sobre o assunto? Bom, eu não li esse livro, mas eu sei que ele não é um livro especificamente sobre literatura, né? E, aliás, é uma obra bastante controversa, porque ela acabou por perpetuar o mito de que o declínio do Império Romano teria tido relação com o crescimento e o triunfo do cristianismo, né? Esse autor vai ficar famoso por culpar os cristãos pela decadência cultural, né, da Roma clássica, o declínio da cultura clássica mesmo, né, e pela crise do Império Romano, né? Existe um autor, que esse sim eu li, chamado Ferdinand Lot, que escreveu um livro chamado O Fim do Mundo Antigo, a principal obra dele, no qual ele vai refutar essa tese do Edward Gibbon, né? Mas então, não é um historiador que vai falar mais especificamente sobre literatura. Eu tenho duas recomendações para você, uma da literatura grega e outra da latina, né? A sobre a literatura grega está traduzida em português, né, que é Fundamentos de Literatura Grega, escrito por uma historiadora chamada Jacqueline de Romilly, né? Esse livro é francês no original, mas você encontra traduzido. E o livro sobre a literatura latina, né, romana, esse eu não sei, mas eu acho que não tem tradução para o português, é um livro francês também, talvez você encontre em inglês, que é História da Literatura Latina, né, Histoire de la Littérature Latine, de René Pichon. René Pichon foi um grande historiador do início do século passado, início do século XX. Essa obra, eu nem sei se tem edições recentes, né? Eu tenho uma edição aí bem antiga, uma das primeiras, mas é uma obra maravilhosa, né? Eu recomendo esses dois livros. Eu acho que você vai ter um quadro aí abrangente, com exposições também biográficas a respeito dos autores e uma explicação da estética, né, desses dois idiomas e das suas literaturas, né, do contexto cultural em que essa literatura vai se desenvolver. Então são duas obras maravilhosas. Quarta pergunta. Quais autores comunistas valem a pena ser lidos? O próprio Karl Marx tem algumas obras que, se você quiser conhecer a fundo o que é o marxismo, você vai precisar conhecer na base, né? O Manifesto Comunista, óbvio, né, que é a primeira apresentação sistemática
do marxismo como pensamento mesmo, né, global, mas também os seus manuscritos econômico-filosóficos e a ideologia alemã, que são os dois livros que vão expor mais detalhadamente o que é o materialismo histórico, né, e dialético de Karl Marx, e também os comentários que Karl Marx faz da filosofia de Feuerbach, né. Ele vai fazer comentários a vários filósofos do seu tempo, né, em A Sagrada Família também vai pegar outros pensadores e vai ridicularizá-los, que hoje estão completamente esquecidos, né. Mas esses dois eu acho mais importantes. E se você não tiver paciência, né, para ler O Capital inteiro, porque realmente é uma obra muito grande, né, e tem certos raciocínios econômicos, né, que não são muito fáceis para pessoas que não estudaram esse assunto, eu recomendo uma edição resumida, né, que foi publicada no Brasil. Ela é uma edição de um autor francês que resumiu em 400 páginas, mais ou menos, O Capital, que tem mais de 3.000, por um autor chamado Julien Borchardt, né? Eu não sei quem foi essa pessoa, mas ele fez realmente um trabalho muito bom, né, de resumo das principais ideias que tem nos 3 tomos, né, de O Capital. Existem outros livros, né, os Grundrisse, né, que são os esboços de Karl Marx, mas aí é para pessoas que querem estudar mais a fundo, né? De Karl Marx eu acho que isso é o mais essencial. Outros autores marxistas importantes, né? Nós temos Lenin, né? Principalmente em 2 livros, né? O seu Que Fazer e O Estado e a Revolução. Em Que Fazer ele vai desenvolver a ideia do partido de vanguarda, que é um complemento ao pensamento de Marx no que diz respeito à estratégia prática, né? Lenin vai chegar à conclusão de que o proletariado desorganizado sozinho não ia fazer revolução nenhuma, e que ele precisava de um partido de vanguarda que funcionasse como fator de organização, dirigido por intelectuais e não por proletários, né, para fazer a revolução socialista, né. E em O Estado e a Revolução, que foi escrito às vésperas da Revolução Russa, ele vai desenvolver a ideia da chamada fase superior do capitalismo, que é o imperialismo, né? Para Lenin, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista, isso é verdade, né? Mas para ele isso seria uma fase superior do capitalismo, e para ele o capitalismo industrial e financeiro naturalmente levaria à luta imperialista, né? E a conflitos internacionais. É por isso também, né, que Stalin, no princípio, né, no momento da ascensão de Hitler, do regime nazista, Stalin deu maior força para ele, né, porque ele sabia, né, que haveria uma desestabilização da ordem europeia com o que ele entendia como uma disputa imperialista, né, fase superior do capitalismo. Então esses 2 livros de Lenin são importantes, né? E outros autores fundamentais, eu acho que da Escola de Frankfurt, né, que vai ter uma influência enorme, não só nos meios acadêmicos, né, mas também na cultura em geral, e que vai ser preponderante, né, no Brasil, tem uma força enorme, uma potência, né, a Escola de Frankfurt nos meios universitários brasileiros. Aí são 2 autores principais da primeira fase, né, que são Theodor Adorno e Max Horkheimer, né, que juntos vão escrever uma obra muito importante chamada A Dialética do Esclarecimento, né. Outro autor muito importante também do ponto de vista estratégico, que vai mostrar como a esquerda vem se organizando nas suas lutas culturais, né, nas últimas décadas, é o livro Eros e Civilização, de Herbert Marcuse, né, também uma influência gigantesca, né, da segunda geração, né, da Escola de Frankfurt. Outro pensador marxista importante também, que vai ter observações sobre a literatura, sobre a história, né, é Georg Lukács, ou Lukács, não sei pronunciar o nome dele, é um pensador húngaro, dos marxistas, acho que é um dos mais inteligentes e mais cultos, né,
ele vai falar também um pouco, vai reconhecer, né, as raízes espirituais gnósticas do marxismo e vai se reconhecer como uma espécie de sucessor, né, dos albigenses, etc. E outros dois autores, na verdade, marxistas contemporâneos que estão vivos, que eu acho que são muito relevantes, são o Antônio Negri, que eu já mencionei aqui nesse canal várias vezes, que é autor do livro Império, né, que vai falar sobre a nova ordem mundial de uma perspectiva marxista, né, que, para mim, ele consegue provar mesmo que os Estados Unidos são o motor principal da chamada nova ordem mundial, ou seja, não existe um conflito fundamental entre a soberania nacional americana e o globalismo, como muitos pretendem, né? Que o globalismo, ao mesmo tempo, pelo menos sob certo aspecto, ele é um imperialismo norte-americano também. E também o segundo autor muito importante é Slavoj Zizek, ou Zizek, eu não sei como pronunciar também o nome dele, porque é um esloveno, né? Esse aí vai fazer uma série de observações interessantes sobre a filosofia de Hegel, né? Alguns o consideram até um pós-marxista, porque ele retorna a Hegel e, de certa maneira, inverte Marx, né? É um pensador anticristão, fortemente, que vai fazer algumas observações interessantes também sobre a psicologia, sobre a psicanálise, inclusive. É um autor que, aqueles que desejam estudar isso a fundo, né, essa ideologia, devem lê-lo, né? Então, fiquei aqui com Karl Marx, Lenin, da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, e dos mais... Georg Lukács também, que não era da Escola de Frankfurt, e dos contemporâneos, o Slavoj Zizek e Antônio Negri, né? Eu citei aqui 8 autores que eu acho que são bem importantes do marxismo. Há outros, mas esses aí, se você ler as principais obras deles, você já tem um ótimo conhecimento aí do marxismo, que é uma tradição muito complexa, né, e intelectualmente pujante, sim, né, embora hoje já esteja praticamente morto, né, a não ser assim pensadores isolados que têm pensamentos aí bastante heterodoxos em relação ao que o marxismo foi mesmo na prática no século XX. Quinta pergunta. Como destruir o escrúpulo sobre literatura que muitos católicos colocaram na cabeça? É fácil, na verdade. Eu acho que você só deve ler literatura você mesmo. E você vai mostrar para essas pessoas que existe uma dimensão que falta a elas, né? E que elas não percebem. Mas quem lê literatura sabe que falta a elas, né? Eu vejo frequentemente pessoas que até estudam bastante, mas que têm uma linguagem truncada, tosca, que constroem argumentos assim, de uma mecanicidade que é ridícula, né? Ridícula. Isso por quê, né? Não é só deficiência linguística, né? Isso aí, a leitura de uma boa gramática pode suprir, né? Ou de um tratado de estilística. A questão não é essa, né? É que a literatura e a experiência estética também, lembre-se do vídeo da semana passada, em que eu falava sobre a beleza, né? A experiência do belo, ela fortalece a inteligência também, né? Existe uma ponte, né? O raciocínio de uma pessoa que não tem uma cultura literária é mais ou menos como uma máquina onde falta um pouco de óleo, sabe? A máquina começa a trincar, ela não funciona direito, né? Existem certas passagens, né? Existem certas conclusões que às vezes precisam de um elemento que é irracional, né? Mas que fazem uma ponte mais imediata com a verdade, né? E isso é a literatura que nos dá a contemplação da beleza, da verdade, da complexidade das situações humanas, né? Tanto católico aí, com draminhas assim, nossa, tão bobos, de escrúpulos, de consciências, que parecem crianças. Por que isso? Porque não conhecem o que é a vida humana mesmo, na sua inteireza, nas situações sociais aí, distintas da sua. Não conhecem o mundo, né? E assim, a não ser que você tenha uma vida extraordinariamente
bem vivida e complexa e cheia de aventuras aí, você precisa ler as vidas de outras pessoas, né? Não é só a literatura também, os livros de memórias, né, os livros de história também são excelentes, né? Mas a literatura, por ter esse cuidado estético especial e ter sido feita para isso também, ela é fundamental, né? Então, essas pessoas elas são mais pobres, né? Elas não têm, elas são amputadas de uma dimensão humana, né, que é verdadeira. A arte é uma produção, é algo que é próprio do homem, né? Toda cultura, toda civilização faz arte, né? É a pessoa que não é acostumada com arte, que não contempla, que não conhece a arte, ela vai ser um ser humano incompleto, né? De certa maneira, claro, só de certa maneira. Ela é menos gente, né? É menos gente do que aquele que se submeteu a isso, né? Que aprendeu não só a crescer esteticamente, mas absorveu um pouco dessa experiência humana, né? Então ele consegue fazer a ponte entre certos raciocínios que outra pessoa não consegue. Então vira aquele famoso teólogo de internet, né? As pessoas, nossa, que escrevem tão mal e falam tanta bobagem, né? E com raciocínios às vezes complexos, difíceis, né? Mas por que você fica se perguntando, como é que eles não estão enxergando certas obviedades, né? Estão se escondendo por trás de raciocínios bocós ali? É porque são almas pequenininhas, né? A literatura corrige isso. Então, se você desenvolver isso, você certamente vai ser como um farol para essas pessoas que uma hora ou outra vão acabar se rendendo, né, à necessidade, sim, que todos têm, né, principalmente pessoas que têm uma vocação superior, né, uma vocação seja intelectual, seja, se for artística, mais ainda, mas todos precisam disso. E última pergunta para nós fecharmos com chave de ouro. Eu vi um padre falando que para uma santidade maior é necessário renunciar à música e a filmes seculares. Eu recomendo que você troque de paróquia. É só isso que eu falo, não tem nada para falar. Eu não quero aqui, né, desrespeitar um sacerdote, mas não tenho o que comentar, né? Troca de paróquia e busque se aconselhar com um padre mais inteligente. Então é isso aí, meus amigos. Até a próxima. Um abraço a todos.